Daniel Inouye, o soldado que enfrentou os alemães sozinho, literalmente. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, o jovem de 17 anos, Daniel Ken Inouye, estava lá desde o início, literalmente. Como residente de Honolulu, ele estava se preparando para ir à igreja, quando ouviu os relatos frenéticos no rádio do ataque japonês ao próximo Pearl Harbor. Sem hesitar, ele correu para uma estação da Cruz Vermelha e começou a ajudar de todas as formas possíveis. Durante 5 dias e noites, ele cuidou dos feridos, fornecendo curativos, alimentos, roupas e conforto. No ensino médio, ele foi voluntário da Cruz Vermelha e planejava ser cirurgião. Apesar disso, quando Inouye se formou no ensino médio em 1942 e tentou se alistar nas Forças Armadas, ele foi recusado devido à sua origem. Nessa época, os nipo-americanos eram considerados um risco à segurança, e durante a guerra, mais de 120 mil nipo-americanos foram enviados para campos de internamento. Inouye e sua família foram poupados deste destino, uma vez que a população japonesa no Havaí era tão grande que tal ação teria sido inviável. Ao invés de se alistar, ele ingressou no curso de pré-medicina na Universidade do Havaí. Em 1943, o governo americano reconsiderou sua política, proibindo aqueles de descendência japonesa de se alistar e permitindo que servissem em unidades segregadas. Inouye aproveitou a oportunidade e logo foi designado para ao 442º. Após um ano de treinamento, Inouye e o restante do 442º foram enviados para a Itália. Sua primeira experiência de combate foi a Batalha de Belvedere em 26 de junho de 1944, onde se saíram bem sob fogo e Inouye foi promovido a sargento. Em setembro, foram transferidos para a França, onde o 442º foi enviado para resgatar uma unidade da Guarda Nacional do Texas, presa atrás das linhas inimigas. O 442º sofreu baixas terríveis no resgate, com algumas companhias conseguindo colocar apenas 1 dúzia de homens em campo no final da missão. A companhia de Inouye estava relativamente bem, com 42 homens aptos para o serviço dos 150 iniciais. Na luta, Inouye lutaria galantemente e seria atingido no peito, embora a bala fosse desacelerada pelos dólares de prata da sorte que ele sempre guardava no bolso do peito. Ele também demonstraria habilidades de liderança tais que receberia uma comissão de campo de batalha, tornando-se o segundo tenente, Daniel K. Inouye. Ele também receberia uma estrela de bronze. No começo de 1945, o 442º seria reenviado à Itália para uma ofensiva contra a linha gótica, uma série de defesas do eixo no norte italiano. Em 21 de abril de 1945, Inouye e seu pelotão foram enviados para atacar posições alemãs próximas a Santerenzio. Enquanto Inouye e seus homens avançavam, os alemães abriram fogo com uma saraivada de tiros de 3 MG-40 e 2 entrincheiradas e outras armas pequenas. Mesmo sob intensa ofensiva, os soldados capturaram uma posição de morteiro e artilharia. A apenas 40 jardas de distância, o fogo alemão se intensificou. Determinado, Inouye e seus homens intensificaram o ataque. Liderando a carga, Inouye foi atingido no tronco por uma bala, mas ignorando a dor, ele se aproximou a 5 jardas do primeiro ninho de metralhadora e o destruiu com granadas. Ele então avançou sobre o segundo ninho de metralhadora e também o destruiu com mais granadas e rajadas de sua metralhadora Thompson. Ele então se aproximou do último ninho de metralhadora e estava a 10 jardas da posição quando pegou outra granada e puxou o pino. Quando ele estava prestes a lançar, um soldado alemão com uma granada montada em um rifle mirou e atirou. O projétil atingiu Inouye no cotovelo e explodiu, quase separando seu braço, que agora ainda estava preso por um pedaço de carne. Era o mesmo braço prestes a lançar a granada já armada. Inouye descreveu o que aconteceu dizendo, citação, e mesmo enquanto eu armava meu braço para jogar, ele atirou e sua granada de rifle atingiu meu cotovelo direito e explodiu.
Eu olhei para o meu braço pendurado e vi minha granada ainda apertada em um punho que de repente não me pertencia mais. Fim da citação. Ao verem seu líder atingido, seus homens correram para ajudá-lo, mas temendo por eles, Inouye ordenou que se afastassem antes que a granada caísse. Tratando seu braço praticamente todo destruído, mais como um inconveniente do que uma lesão devastadora, ele então tentou arrancar a granada dos seus dedos e, segurando o explosivo em sua mão esquerda, Inouye então a arremessou na última posição alemã, antes que o alemão pudesse recarregar. Empunhando sua Thompson da melhor forma possível, ele atirou. Avançando literalmente sozinho, ele pressionou o ataque à linha alemã e continuou a atirar. Seu avanço só foi interrompido quando uma bala atingiu sua perna, derrubando-o. Ele caiu no chão e, devido ao choque e aos ferimentos, acabou desmaiando. Ele despertou minutos depois, rodeado por seus homens apreensivos. Sua primeira ação ao vê-los foi ordenar que voltassem à luta, gritando: "Ninguém cancelou a guerra!" Ele continuou a liderar seus homens da melhor forma possível e, ao final do confronto, eles haviam matado 25 alemães, capturado outros 8 e destruído várias posições fixas. Ele então posicionou seus homens defensivamente em caso de um contra-ataque alemão. Com a situação segura, ele concordou em ser evacuado para atendimento médico, chegando ao hospital de campo 9 horas após ser ferido. Ele passaria por várias cirurgias, incluindo a amputação de seu braço direito, que foi feita sem anestesia, já que ele já havia recebido várias doses de morfina e temia-se que mais alguma poderia fazer sua pressão arterial cair para níveis letais. Ele também precisaria de 17 transfusões de sangue, e os médicos duvidavam se ele sobreviveria. No entanto, ele sobreviveria, e Daniel Inouye foi promovido a capitão e condecorado com a Cruz de Serviço Distinto. Ele passaria 2 anos se recuperando em hospitais militares e seria dispensado do serviço militar em 1947. Com seus sonhos de se tornar cirurgião frustrados, Inouye redirecionou seus interesses acadêmicos. Usando o GI Bill, ele obteria um diploma em Governo e Economia pela Universidade do Havaí e outro em Direito pela George Washington. Ele também se envolveu na política, tornando-se o promotor público adjunto da cidade de Honolulu. Foi eleito para a Câmara dos Representantes do Território do Havaí e mais tarde se tornaria um senador territorial. Após o Havaí se tornar um estado em 1959, ele foi eleito congressista na Câmara dos Representantes. Em 1962, ele foi eleito como um dos 2 senadores do estado, cargo que ocupou até sua morte em 2012. Inouye teria uma carreira distinta, servindo no Comitê Watergate e chefiando o Comitê do Senado, que investigou o caso Irã-Contras. Ele se tornaria o presidente pro tempore do Senado de 2010 até 2012, e no final de sua carreira, foi o 2º senador com mais tempo de serviço na história americana. Em 2000, após uma revisão militar, a Cruz de Serviço Distinto de Daniel Inouye foi elevada à Medalha de Honra do Congresso, que foi apresentada a ele pelo presidente Bill Clinton. Daniel K. Inouye receberia a Medalha de Honra do Congresso, Estrela de Bronze, 2 Corações Púrpuras, Medalha da Campanha do Oriente Médio Africano Europeu, Medalha de Vitória da Segunda Guerra Mundial e prêmios de nações estrangeiras. Ele faleceu em 2012, aos 88 anos. Ele receberia póstumamente a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria concedida a um civil por sua longa carreira e vida dedicada ao serviço nacional. O legado de Inouye também perdura, sendo o homônimo do principal aeroporto de Honolulu, um destroyer da classe Arleigh Burke e muitos outros edifícios militares e civis que prestam homenagem a uma das personalidades mais notáveis da história militar e política americana, um homem cujas façanhas envergonham qualquer herói de filme.